Muitas pessoas perguntam sobre a manutenção dos atendimentos, ou seja, como é que a gente mantém os pacientes? Algumas pessoas até mesmo pensam que não estão fazendo um bom atendimento e por isso as pessoas não estão parando. Mas sabe que esse conceito acaba interferindo até mesmo na motivação para continuar atendendo? Tem muitas pessoas que acabam desistindo por isso, assumindo uma nova área, indo para novos rumos, enfim. Cada qual com a sua forma de pensar também. Porém, na psicanálise, a gente precisa ter um certo olhar para esse tipo de pensamento. Um empresário precisa ter esse olhar sobre como manter seus atendimentos e precisa também se aprimorar. Então, como é que a gente mantém essa relação com o paciente quando a gente fala da psicanálise? É claro que aqui não estamos falando sobre o seu papel como um psicanalista, não estamos falando da sua atuação dentro do set, mas estamos falando da gestão da sua empresa, da sustentabilidade do seu trabalho, apesar de serem assim assuntos relacionados. É sobre a importância de se manter uma boa relação com os pacientes que a gente vai falar hoje. Vamos lá? Então, roda a vinheta. Na psicanálise, o relacionamento entre analista e o paciente é uma das bases mais importantes para a sustentabilidade do negócio. Não se trata apenas de uma escuta ou de uma interpretação, mas uma construção relacional que deve ser cuidadosamente desenvolvida e mantida ao longo do tempo. Hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como construir e manter uma base sólida de pacientes e a importância da ética e da confidencialidade e como fomentar a continuidade dos atendimentos, o que é algo assim muito importante para a prosperidade do negócio. Vamos começar falando sobre a construção da manutenção de uma base de pacientes. Construir uma base sólida de pacientes é um desafio para qualquer psicanalista, especialmente quando ele está iniciando os seus trabalhos na clínica. A relação analítica não é um processo rápido, vai exigir aí uma confiança, vai exigir empatia e, acima de tudo, também tempo. Porém, a construção dessa base não se limita ao início do relacionamento. É um processo contínuo que precisa ser nutrido e mantido. Isso vai influenciar na gestão da sua clínica. Por que isso é tão importante? Manter uma base estável de pacientes é fundamental para o desenvolvimento de uma prática clínica que seja sustentável. Ao cultivar uma relação de confiança com os pacientes, o analista cria um ambiente mais seguro, onde o paciente se sente muito mais à vontade para estar ali, para explorar os seus pensamentos, explorar as suas emoções, aqueles conteúdos mais profundos. Percebe como é um limite entre ser psicanalista e se ver como um empresário tendo uma clínica? Por isso que é importante a gente estar sempre aprimorando esses conteúdos. Essa base vai ser uma referência para muitas coisas, como a gestão financeira, como a gestão de marketing, e até mesmo planejamentos futuros da sua clínica. Vamos pensar o seguinte, de repente você pode evoluir o seu processo, montar uma clínica maior, estar num novo ambiente, enfim, são muitas coisas que precisam ser pensadas. E quais procedimentos você poderia adotar para uma manutenção da relação com o paciente? Vamos lá, então vamos começar o seguinte. Primeiro, compromisso, presença constante. A regularidade nas sessões é um dos principais fatores para construir uma relação mais sólida. É importante que o analista seja consciente, tanto em termos de disponibilidade quanto em comprometimento com o processo analítico. O analista deve manter esse compromisso com o analisando. O contrato analítico entraria nesse contexto, mas não somente para trazer as questões relativas ao analisando, também trazer aquelas que são relativas ao analista. Quais são os compromissos do analista? Trazer um acompanhamento individualizado. Cada paciente é único e, portanto, exige uma abordagem personalizada. Compreender as necessidades específicas de cada indivíduo e adaptar a condução das sessões de acordo com essas necessidades vai fortalecer a relação e vai promover também uma continuidade. O analista precisa investir em si, no seu desenvolvimento, aprimorar cada vez mais sua forma de atuar, estar em movimento, mas também precisa compreender aquilo que vem do analisando. Pensa aqui comigo, como que você pode melhorar a construção e a manutenção da sua base de pacientes? Quais aspectos da sua prática precisam de mais atenção para que essa relação seja fortalecida? Como é que você vai aprimorar aquilo que você já faz? Segundo ponto, a importância do atendimento ético e a confidencialidade. A ética e a confidencialidade são alicerces sobre os quais a prática psicanalítica também se sustenta. Sem esses elementos, a relação analítica perde a sua base de confiança, comprometendo todo o processo. Mas por que isso é essencial?
A confiança é a espinha dorsal na relação analítica. Quando um paciente sente que seu analista é confiável e que sua privacidade é respeitada, ele está mais disposto a se abrir e a explorar esses conteúdos internos. A quebra dessa confiança, por menor que seja, pode ter consequências devastadoras, não apenas para o relacionamento em questão, mas também para a reputação do analista e para a eficácia do tratamento. Quando nós falamos de uma atuação ética, falamos das seguintes características. Primeiro, a confidencialidade. Garantir que todas as informações compartilhadas pelo paciente sejam mantidas em sigilo é essencial. O analista deve ser cuidadoso para não divulgar nenhum dado, direto ou indiretamente, que possa identificar o paciente. Isso pode ser bastante constrangedor. Manter também uma postura ética. A ética na psicanálise envolve não apenas a confidencialidade, mas também a manutenção de limites profissionais, o respeito à autonomia do paciente e a não exploração da relação para ganhos pessoais. O analista ele precisa ter essa percepção de que também existe a vida do analisando, do paciente, e muitas vezes ele também vai passar por dificuldades. Reflita aqui comigo. Como que você vai garantir a confidencialidade na sua prática? Há áreas onde você pode fortalecer ainda mais a sua postura ética. Vamos para um terceiro ponto aqui, fomentar a continuidade e o compromisso do processo psicanalítico. Manter a continuidade dos atendimentos é um desafio, especialmente em um mundo onde existem muitas situações que podem levar o paciente a querer abandonar o processo, como por exemplo, essas ofertas de curas milagrosas, de terminar com determinada situação, de sofrimento, enfim, tudo isso que a gente vê por aí, que não cabe no nosso contexto, que a gente que está tratando da psicanálise. O compromisso do paciente é fundamental para que a psicanálise alcance resultados profundos e duradouros. Por outro lado, você como psicanalista deve seguir um compromisso de atendimento baseado na verdade. E uma das verdades de um psicanalista é que ninguém cura ninguém, mas sim promove um tratamento que pode trazer resultados impactantes na vida da pessoa. E por que a continuidade é tão importante assim no nosso processo, na nossa gestão clínica? A psicanálise é um processo que ocorre ao longo do tempo, onde os insights e as mudanças não são imediatos, mas se desenvolvem à medida que o paciente se aprofunda em suas questões. A continuidade permite que o processo evolua de forma natural, permitindo que o paciente explore diferentes camadas da sua psique e se desenvolva ao longo do tempo, entendendo ali muito mais sobre si. Agora, como é que a gente fomenta uma continuidade? Primeiro, clareza no processo. Desde o início, é importante que o paciente compreenda a natureza do trabalho psicanalítico, incluindo a necessidade de um comprometimento ao longo do prazo. Estabelecer expectativas claras pode ajudar a evitar desistências prematuras e também esclarecer o que é o trabalho do psicanalista. Nem sempre a gente faz isso e é tão importante. Outro ponto, reforçar a importância da continuidade. O analista deve acompanhar os avanços que têm sido feitos com seu paciente, através de uma supervisão, através da sua própria percepção sobre os casos que vem atendendo. Por exemplo, no caso em que você atende alguém e você está vendo o desenvolvimento daquela pessoa. E como a continuidade pode potencializar esses resultados? Isso não precisa ser questionado diretamente com o seu paciente, uma vez que isso pode representar muito mais uma questão sua como analista do que do processo em si. Porém, para a gestão da clínica, da manutenção da relação com o paciente, o analista tem que ter esse olhar sobre como vai conduzir as sessões, as resistências, os conflitos e as dificuldades trazidas pelos pacientes, até mesmo sobre agenda, sobre valores financeiros, sobre dificuldades de locomoção ou acesso e tudo mais. Então, vamos pensar mais uma vez? Pensa aqui comigo. Como você trabalharia com um paciente que diz que não tem mais como pagar o valor total da sessão, conforme vocês tinham combinado antes, como vocês tinham feito o contrato de vocês? Você reduziria o valor da sessão? Você manteria o valor da sessão? Como seria? São questões importantes que precisam ser pensadas pelo psicanalista e pelo empresário que existe em cada psicanalista. A construção de uma manutenção de uma base de pacientes, o atendimento ético, a confidencialidade e a promoção da continuidade nos atendimentos são pilares fundamentais para a prática clínica, para a prosperidade da sua clínica, do seu negócio. Refletir sobre esses aspectos e implementá-los de uma forma consciente pode transformar não apenas a qualidade dos seus atendimentos, mas também a longevidade e a reputação do analista. Ao fortalecer essas áreas, você não está apenas garantindo o sucesso da sua prática,
mas também criando uma relação muito mais duradoura com as pessoas que procuram você. Então eu vou convidar você aqui a refletir sobre esses princípios e como eles podem ser integrados e aprimorados na sua prática. Aliás, quais são os valores e os princípios que vão pautar a sua clínica? Já parou para pensar nisso? Você como um empresário, você como um psicanalista, como é que você vai lidar com os seus valores e princípios? Como você pode transformar a sua relação com os seus pacientes para garantir uma sustentabilidade dos seus trabalhos, do seu negócio? É importante pensar nisso como um empresário, como um autônomo, como você quiser se ver. Curtiu esse conteúdo? Então deixa aqui seu like. Deixa aqui esse comentário sobre isso que a gente está conversando nesse vídeo. Também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Isso vai ajudando a gente a manter um compromisso com você. Também comenta aqui o que você achou, o que você pensa sobre isso, quais outros temas que você gostaria de discutir. A gente está aqui para poder te ajudar. Então, traga aqui suas dúvidas. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Esperamos por você. Até mais.